Olá pessoal, tudo bom? Depois de um bom tempo aí sem a gente postar vídeo, eu estou de volta aqui, o amigo Panda, da Panda Titã Informática. E hoje nós vamos aprender como é que a gente instala o Java JRE, assim como as distribuições baseadas em Red Hat, como Fedora, Mageia e outras, tem também o JDK, o Java JDK, mas o importante é a gente aprender como instalar o JRE, que é o Java Runtime Environment, como é que a gente instala ele sem prejudicar aplicativos ou outras coisas que estejam estruturadas no teu derivado Red Hat que sejam do JDK, né? Vale lembrar que quem tem no seu Linux, como eu vou mostrar aqui agora, ó, quem tem no seu Linux instalado o LibreOffice, que na maioria das distribuições Linux ele acompanha, né? Vou até abrir o Writer para quem quiser relembrar quem é o LibreOffice. Vale lembrar que muitas das funcionalidades que ele tem aqui programadas não só no menu, como também nos botões aqui, né? Como a gente vê aqui nos botões dele, eu vou até ativar aqui para a gente poder ver melhor, né? Como a gente tem aqui nos botões, ó, aqui nesses botões dele, muitas dessas funcionalidades dos botões, na realidade são processamentos de JavaScript feito em JDK, no OpenJDK ou no Java JDK. Então, por conclusão, a gente conclui que os comandos aqui de cima e as ferramentas aqui de baixo, elas na realidade elas já vêm com algum Java primordial instalado no sistema, que é o JDK. Tanto que se eu for aqui no terminal e pedir para ele mostrar aqui, como a gente está vendo, ó, eu pedi para ele mostrar qual é a versão do Java que está instalado, eu posso até escrever o comando Java -version e ele vai me mostrar que o Java que tem aqui, ó, a gente pode ver que o padrão que o sistema usa é o OpenJDK, como você pode ver aqui, ó, que eu marquei, tá vendo? O OpenJDK. Então, resumindo, qualquer distribuição que seja derivada do Red Hat que acompanhe o LibreOffice, ela vai dar suporte aos mecanismos do LibreOffice através do OpenJDK. Mas a gente sabe que esse tipo de Java ele não é suficiente para rodar alguns outros programas que sejam baseados no modo environment do Java, como no caso os programas da Receita Federal ou outros programas como Google ToolCRT ou outros tipos de scripts que você vem executar como arquivos tipo jar no Linux ou tipo Java, né? Então o que acontece? Nesse caso se faz necessário que a gente instale o Java JRE, que é o Java Runtime Environment, né? Que no caso não está instalado aqui e a gente vê que ele nem faz parte do path do sistema, né? Se a gente for escrever aqui, pedir para ele mostrar a variável path, como eu vou dar um eco aqui, ó. Para quem manja de script sabe o que eu estou fazendo, né? Eu vou pedir para ele mostrar a variável path. Então a gente vê que nem aqui, olha, na variável path, nem na variável path tem aqui mencionado o local de algum Java. Então a gente vai ter que fazer três coisas na realidade. A gente vai ter que instalar o Java JRE externamente. A gente vai ter que configurar a variável de ambiente para usar o JRE como padrão no lugar do OpenJDK. E se você estiver usando uma versão do Mozilla que seja compatível com Java ou outro navegador, a gente pode também instalar o plugin desse Java que a gente vai instalar dentro do teu Mozilla aqui da tua versão, seja Fedora, Mageia ou outra derivação do Red Hat, como no caso do CentOS. Então vamos lá, vamos primeiro então buscar o nosso Java para instalar aqui. Deixa eu fechar o LibreOffice, a gente não vai usar mais ele, correto? E vamos buscar então na internet o nosso amigo Java. No caso você vai ter que baixar do site oficial do Java, tá pessoal? Então vamos abrir o Google Chrome aqui. E assim que ele abrir a gente já vai escrever ali Java, né? Poder buscar o Java. Então aqui Java, aí vamos buscar aqui o download do Java, ok, vamos escolher aqui o Java e lógico que ele vai mostrar aqui pra gente, como a gente pode ver, ó, várias versões aqui do Java para a gente instalar via RPM, se a gente quiser, né? Mas como eu estou usando um Fedora, que ele é padrão RPM Red Hat,
e eu estou usando ele na versão 64 bits, no caso eu vou baixar este aqui, ó, que o mouse está piscando, ó, tá vendo? Essa versão aqui, tá? E eu vou baixar RPM, por quê? Porque RPM é compatível com o meu derivado do Fedora, correto? E 64 bits porque o meu sistema é 64, então vamos baixar esse aqui. Ok? Então ele vai baixar, vai já começar aqui embaixo a baixar. Vamos só aguardar um pouco. Pronto, aí eu tenho aqui um gerenciador de download, certo? Que vai baixar ele. Então vamos começar o download. Ele já está baixando aí o nosso arquivo RPM aí do Java, tá? Vamos só aguardar ele terminar. Vai baixar rapidinho porque esse gerenciador de download ele usa toda a minha banda aqui de internet, ele rouba a banda todinha, né? Para baixar o arquivo. Então vamos só esperar ele terminar de baixar. Com certeza vai cair lá na pasta de download. Então a gente vai depois pelo terminal, já que a gente está baixando o nosso pacote RPM do Java, a gente vai pelo terminal chegar lá na pasta de download e instalar esse pacote RPM que a gente baixou do Java. Lembrando que esse é o Runtime Environment, quer dizer, não é o JDK, tá? Que a gente está instalando. Pronto, está instalado. Vamos abrir a pasta. Vamos abrir aqui a pasta dele. Parte de download. Como a gente pode ver, a gente tem aqui, cadê ele baixado, ó. Só que ele baixou com um nome muito esquisito, né? Um nome para lá de esquisito. Então o que a gente vai fazer? A gente vai renomear isso daqui, tá? Então vamos dar um rename. Eu vou colocar só como o nome principal dele, que é o que está aqui no início, ok? E o resto a gente elimina aqui. O resto do nome a gente elimina. Pronto. Tá deixando só o nome principal. E agora sim ele está renomeado com o nome correto dele, que é esse nome que aparece aqui. Bom, já que a gente baixou ele, a gente vai para o terminal agora, né? A gente vai entrar na pasta de download. Pasta de download aqui. E a gente vai listar o que tem baixado. E a gente vê que está aqui, ó. O nosso pacote está aqui, onde eu estou marcando, ó. Baixado bonitinho. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer aqui no meu derivado Red Hat é instalar esse pacote. Então, para isso, eu vou dar o comando aqui. Eu posso instalar de duas formas, tá? Eu posso instalar com o comando. Deixa eu ir para superusuário, que a gente vai precisar de direitos, né? De superusuário. E eu posso instalar com o comando dnf install e o nome do pacote. Ou eu posso usar o comando rpm-ivh e o nome do pacote, tá? Mas como o Fedora é um dos sistemas que tem uma preemptividade muito alta em gerenciamento de pacote, eu vou usar o gerenciador de pacote dele, que é o dnf install. E logo em seguida eu vou colocar o nome. Espera aí, deixa eu listar novamente, que eu já esqueci o nome do pacote. Então tá aqui o JRE, certo? Então vamos lá, dnf install JRE e traço U, traço 8U, e tá aí completando o nome do pacote, correto? Então vamos fazer agora a instalação. Ele vai tentar logicamente sincronizar com os repositórios, né, para validar, e ele mostra aqui, ó, que a gente vai instalar a versão 8.200 do Java, do JRE, do Java 8. Ele já avisa aqui que é JRE 1.8 para plataforma 64 bits e através de comando, e esse é o tamanho que vai usar na memória. Então eu confirmo com sim e vamos lá esperar a instalação dele agora. Não vai demorar muito, 65 MB é bem rápido. Vamos só aguardar ele fazer a instalação. Bom, está executando agora a transação para aprender quais os pacotes e em que pastas ele vai instalar. E daqui a pouco ele começa a instalação. Pronto, já está começando aí a instalação. Aí ele vai verificar quais os arquivos que ele vai botar na pasta, já faz a limpeza, verifica se foi correto e já terminou a instalação. Beleza.
Agora, será que somente isso já resolve o meu problema em deixar o JRE como padrão? Vamos verificar. Eu vou dar novamente o comando java -version, ok? Ele ainda me mostra que o padrão é JDK. Bom, agora eu vou explicar uma coisa interessante. Tem muita gente que pensa que já que o OpenJDK faz parte do LibreOffice, tem gente que sabe que se mandar desinstalar o OpenJDK, eu poderia até fazer isso aqui, ó. Poderia até fazer isso que eu vou mostrar agora. Opa. Eu poderia dar DNF, remove ou até mesmo erase, se fosse o caso, e escrever open, mandar remover o OpenJDK, ok? Eu posso até fazer isso, mas eu vou ter problemas. Por quê? Porque fazendo isso, eu vou dar tchau tchau para o LibreOffice. O LibreOffice também vai ser desinstalado, já que um está internamente ligado ao conjunto de estruturas de pacote de projeto do LibreOffice. Então, nesse caso, eu posso dizer que eu estou com ambos instalados, o OpenJDK e o Java Runtime Environment. Mas como que eu vou fazer o Java Runtime Environment ele ser o padrão do sistema, para que até o LibreOffice utilize ele, né? Então, nesse caso, tenho que lembrar do que a gente viu naquela hora, né? Que se eu der um eco na variável path, eu não tenho aqui, olha, mostrado aqui o endereço da pasta Java. Então é por isso que o sistema não vai usar como padrão. Então, se eu puder incluir manualmente ele no path do sistema, ele já passa a ser padrão. Agora nós vamos ter um outro problema, que é quando a máquina reiniciar, ele tem que novamente colocar sempre no path essa indicação do caminho do Java que nós instalamos. Mas aí surge um outro problema, um segundo problema. Aonde que o Java foi instalado? Então, nesse caso, já vou logo adiantar para vocês que normalmente quando o Java JRE é instalado, seja lá qual for a distribuição, seja derivado Debian, seja derivado Fedora ou qualquer uma outra, ele sempre vai estar nesse caminho aqui, ó. Ele vai estar na pasta USR, tá? E na pasta Java. Então sempre é criada uma pasta Java dentro da pasta USR quando você instala o Java. Então, se eu for chegar na pasta Java, como eu entrei agora, eu acabei de entrar na pasta Java, e for dar um ls, ele já me mostra todas as versões de Java que eu instalei, como eu vejo aqui, ó. Então, se eu tenho o caminho USR Java e tenho o nome da pasta, eu já sei aonde ele está instalado. Então, se eu já tenho esse caminho, eu tenho que agora saber aonde estão os binários, os programas do Java e que dão suporte a todo o funcionamento do Java. Nesse caso, basta eu entrar nessa pasta aqui. Então vamos lá, cd JRE, nome da pasta, e vou dar um ls. Eu tenho aqui a pasta plugin, que é a pasta que está os plugins que nós vamos configurar no Mozilla, e eu tenho aqui a pasta bin, que é a pasta onde estão todos os programas de processamento do Java. Então, o que eu preciso colocar no path aqui em cima, né? O que eu preciso colocar aqui no path? Eu apenas preciso indicar para ele esse caminho todo e a pasta bin, da onde ele vai buscar os binários do Java, correto? E como é que eu vou fazer isso? E como é que eu vou automatizar para que o sistema sempre faça isso toda vez que ele for carregado, seja Fedora, seja Mageia, seja CentOS ou outro, né? Nesse caso, eu vou ter que criar aqui nessa pasta, que eu vou aí agora, a pasta profile.d, eu vou ter que criar nessa pasta um script Java, que não tem aqui, ó. Eu estou procurando aqui alguma coisa java.sh e não tem. Então eu vou ter que criar um script que contenha a menção desse path, entendeu? Bom, então a primeira coisa que eu tenho que ter é o caminho, né? O caminho da pasta. Então eu vou voltar aqui, para a pasta do Java, tá, pessoal? Que é justamente para me ter o caminho lá, tá? Então eu vou até entrar na pasta bin e eu vou fazer o comando pwd, que me mostra todo o caminho que eu tô. Para quem não conhece o comando pwd que eu dei aqui, ele mostra o caminho que você fez, né? Ou a pasta, o caminho que você está. Então eu vou aproveitar aqui e copiar esse caminho logo, tá? Vou marcar aqui o caminho, copiar logo ele, que eu vou precisar desse caminho aqui, correto? Bem, então o que eu vou fazer agora? Eu vou escrever aqui uma linha de comando
Eu vou deixar para vocês até nos comentários aí do vídeo o comando que você tem que dar aqui para poder programar esse path para que o Java JRE seja o padrão e ele seja inicializado sempre que a máquina for carregada. Então o comando que você vai dar vai ser echo, aí você vai criar uma string aqui, ok? Uma string que vai mudar o caminho do path, igual, aí você vai colocar o caminho que nós fizemos, que é esse aqui, ó, o SR Java, JRE e a pasta bin, correto? 2 pontos. E logo depois desses 2 pontos, você vai mandar ele repetir toda a variável path para se juntar esse path com os caminhos que já foram colocados lá desde a instalação do Linux no teu path. Então, para isso, você vai usar a variável path. Então, você vai colocar $path, ok? Feito isso, você fecha aspas e vai agora redirecionar. Olha só, eu estou usando aqui maior que e maior que, como você pode ver, ó. Maior que, eu vou redirecionar para aquele caminho do profile que nós vimos ainda há pouco, tá ok? Aquele caminho lá, etc. Opa, tem que ser minúsculo, etc. Barra profile ponto D para esse caminho aqui. Então, eu fazendo esse echo para esse caminho, eu já vou ter que dizer para ele que nessa pasta eu vou ter que criar o arquivo java.sh. Então ele já vai criar esse arquivo para mim lá na pasta profile D. Lembra que a gente listou ainda agora um monte de SH que tem lá, mas não tem nenhum chamado Java. Então com esse script aí que vai fazer esse echo dentro do script, ele já vai botar essa variável path aqui de cima, ó, dentro do script, sempre para juntar o caminho do bin com a variável path que já está padronizada no sistema, entendeu? Então vai ser um script para sempre adicionar na variável path, certo? Então feito isso, voa lá. A única coisa que eu tenho que fazer agora é ir lá para essa pasta aqui, o profile D, né? Deixa eu copiar aqui. Eu só tenho que ir agora para essa pasta e a gente vai ver que foi criado aqui o Java, ó. Tá aqui ele criado, ó. Tá vendo? E eu vou dar até um cat nele para ver o que é que tem dentro dele, ó. É justamente o path completo. E veja, isso é que é o mais interessante, ó. Se a gente ver logo no início, tá lá o caminho dos arquivos binários do Java que foi instalado. E o resto é padrão, é o padrão que já tinha no sistema, entendeu? Então, resumindo, outra coisa importante é que esse script ele tem autoridade de execução. Então, para quem manja aí estrutura Linux, vai saber que se eu dando um chmod mais x e o nome do arquivo, ele já dá autoridade para o arquivo poder ser executado, né? Então, se a gente der um ls, a gente vê que o arquivo ficou verdinho, ó. É sinal que ele tem autorização para rodar. Então, eu já programei na minha máquina para que o Java seja incluído na variável path sempre que a máquina inicializar. Bom, feito isso e o path já modificado, a gente pode até dar um echo no path agora para ver se realmente ele já modificou, né? Vamos verificar aqui. Olha, ele não modificou ainda. Você tá vendo? Ele não modificou. Mas o que eu posso fazer para ele modificar de imediato? Eu posso repetir aquele último comando que eu dei? Aqui, ó. Apenas tirando o redirecionamento para o arquivo que já foi criado aqui, ó. Tô tirando, ó. Então, quando eu der Enter, o path já vai ser atualizado, certo? Então, vamos verificar aqui se já foi atualizado. Certo? Ainda não foi, então eu vou tirar o echo, e deixar só a variável path mesmo, certo? Só a variável path. Pronto, aí ele já vai fazer a atualização. Já fez, tanto que se agora eu der o echo path, tá aqui já, ó, atualizado bonitinho com o caminho do Java. Bom, esse caminho estando atualizado no path, agora toda vez que eu der o comando java-version, ele já vai ser o padrão, o JRE, vejam só. Tá aqui, ó. Já não deu mais JDK, ele deu Runtime Environment. Então significa que agora o sistema já vai usar esta versão de Java, a 8.201, para o Runtime Environment. Quer dizer, eu vou ter agora um Java mais completo no meu sistema Red Hat.
Agora vem a pergunta, como é que eu vou colocar agora esse Java lá no Mozilla, né? Vale lembrar, pessoal, que o Mozilla, desde a sua versão 52, ele não dá mais suporte para execução de Java. Então, se você quiser colocar o Java no Mozilla, é necessário que você tenha pelo menos da versão 51 para trás. Ou então você baixa uma versão do Mozilla que é chamada versão ESR, que não é a que eu estou usando. Ó. Se eu for aqui em ajuda e for sobre o Mozilla, ó, a minha versão é Quantum, então ela não te dá suporte a Java. Mas mesmo assim eu vou mostrar como é que a gente bota o plugin do Java aí nessa versão Quantum, né? Apesar de não funcionar, mas pelo menos eu vou mostrar para você como é que você coloca, caso você esteja usando a versão ESR do Java, tá? Então como é que a gente vai fazer? Bom, a primeira coisa é lembrar, eu vou voltar até para o caminho aqui do Java, deixa eu marcar aqui o caminho dele, copiar, e deixa eu voltar para o caminho do Java. Lembra que eu falei para vocês que aqui na pasta do Java, eu estou aqui novamente, ó, na pasta de instalação do Java, lembra que eu falei para vocês que existe uma pasta chamada plugin, aliás, plugin não, desculpa, pasta lib. E nessa pasta lib eu tenho as bibliotecas que podem ser usadas como plugin dos navegadores. Então, para você ver, eu vou entrar aqui na pasta lib, vou dar um ls, e eu vou ter aqui um arquivozinho, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ué, cadê ele? Faltou entrar nessa outra pasta, pessoal, AMD64, tá? Então vamos entrar agora na parte, porque é o nível da plataforma que a gente instalou o Java. E se eu listar essa pasta, eu vou ter esse arquivozinho aqui, chamado libbpn, cadê ele? Tá aqui, ó, libbnjp2.so. Então esse arquivo aqui, ele é um plugin que ele pode ser utilizado na maioria dos navegadores de internet. O problema é que eu tenho que criar um atalho para ele dentro das pastas de plugin dos navegadores. Mas aí fica a questão, aonde está a pasta de plugin do Mozilla? Bom, existem duas pastas que o Mozilla usa a nível de plugin. Uma fica na pasta USR e outra fica na tua pasta de perfil de usuário. Então vamos analisar aqui, ó. Eu tenho esse caminho que eu vou dar pwd aqui e vou copiar esse caminho todinho, tá? Ok, copiei. E agora eu vou para uma pasta onde ficam os plugins do Mozilla, que é a pasta USR, tá? É a pasta lib64, ok? Lib64. E dentro dessa pasta eu tenho a pasta Mozilla, que eu vou entrar agora. Espera aí, tá errado aqui. E dentro dessa pasta Mozilla eu tenho a pasta plugins. Então tá aí, ó. Esses são os plugins que o meu Mozilla tá usando. Tanto que tem aqui, ó, o plugin do Flash, ok? Então o que eu vou fazer agora? Com o comando ln, eu vou criar um atalho para aquele plugin do Java que está naquele endereço que a gente copiou, né? Então eu vou dar o comando ln-s, vou dar aqui o caminho. Opa, criou errado aqui, peraí. Então vamos criar aqui, aí no final do caminho a gente vai dar barra e o nome daquele plugin, que é justamente o nome libbnpjp2.so. Esse é o nome do plugin que a gente vai utilizar, tá? Aí a gente dá enter e ele já vai criar um atalho para esse plugin. Se a gente for dar um ls agora, ó, a gente vê que já está aqui o atalho, ó, o atalho para ele. Eu só vou remover esse aqui, que esse aqui foi criado por acidente, tá? Esse é MD64, então vamos dar um RM nele, tá? Só para remover ele. Como é um diretório, a gente vai ter que usar, como ele é um diretório, a gente vai ter que usar o traço RF, ok? Então se a gente for listar, só tem mesmo o plugin originário do Flash. Bom, qual o outro local que a gente tem que instalar para o Mozilla também processar o plugin do Flash? Nesse caso, lá no teu perfil de usuário, a gente sabe que os perfis de usuários estão na pasta Home. Eu vou entrar aqui no perfil do meu usuário.
E dentro aqui do perfil das minhas pastas, eu tenho aqui a pasta Mozilla, que eu vou entrar agora. Só que é .mozilla, é uma pasta oculta, tá? É uma pasta oculta. E dentro dela eu tenho aqui a pasta plugins, ó, onde eu também vou ter que criar um atalho para aquele .so do Java, tá? Então eu vou entrar na pasta plugins aqui e vou agora repetir aquele comando para criar o atalho, o ln, tá? Então pronto, feito isso, eu tenho aqui agora o atalho para o plugin do Java. Então na teoria já é para o Java funcionar no meu Mozilla. Vamos ver lá se vai funcionar. Acho que não, porque o meu Mozilla não é a versão ESR. Tanto que se eu for aqui em extensões e for aqui em plugins, eu não tenho aqui o Java, ó, ele não aparece. Mas por que ele não aparece? Porque eu estou usando a versão errada do Mozilla. Se eu estivesse usando a versão ESR, apareceria aqui tranquilamente e você já poderia usar o Java aí no teu Mozilla tranquilamente. Então, pessoal, acredito que a aula, apesar de um pouco complexa, mas quem conhece um pouco de estrutura Linux vai saber fazer todas essas instalações, tá? E aí eu te dei a instrução e vou deixar também no link do vídeo os caminhos e pastas e comandos que você vai ter que utilizar para botar o Java JRE funcionando perfeitamente junto com o OpenJDK e colocá-lo também no plugin do Mozilla se for a versão ESR. Então fica aí um abraço do Panda, espero que a aula tenha sido útil. Deixa aí um joinha e se inscreva no nosso canal para a gente continuar postando cada vez mais vídeos com outras dicas para vocês. Até mais, pessoal.